Nesse vídeo eu vou fazer o conteúdo mais completo. Eu vou tentar fazer o conteúdo mais completo sobre processadores, para quem não sabe muito e quer saber qual é o melhor processador para jogos ou para um PC casual. E eu vou dividir em capítulos, espero que você goste. Vou deixar os menus aí, né, no capítulo para você poder pular, né, o índice. E o primeiro capítulo aqui eu vou falar sobre quem quer gastar pouco. Qual que é o melhor processador para quem não quer gastar muito? Então o melhor processador para quem não quer gastar muito são as famosas APU gráficas da AMD. Você sabe o que é uma APU? Não, eu vou explicar para você. Você já viu um console PS5, Xbox One? Então, ele tem uma APU gráfica, que é um processador que vem com uma placa de vídeo integrada. A AMD, inclusive, é quem produz a APU gráfica do PS5 e do Xbox. Olha que bacana. A AMD trouxe para os computadores essas opções de APUs, que são processadores. Eles vão funcionar também com placa de vídeo. Se eu quiser colocar uma RTX 3050 junto com esse Ryzen 5 5600G, ele vai rodar porque ele não é uma CPU, ele é uma APU. Não, ele também é um processador. Ele vai rodar sim, ele vai aguentar a sua placa de vídeo tranquilamente. A questão é que esse processador aqui, ele não precisa da placa de vídeo para jogos. Então, se você está com pouca grana, você pode comprar, por exemplo, por R$1.000 ou menos. Eu vou mostrar outras opções mais baratas. Um processador que vai rodar, por exemplo, jogos como GTA V, FIFA, CSGO, LoL e vários jogos, até alguns jogos pesados, né? Você vai conseguir rodar esses jogos sem precisar gastar muita grana. E aí, no futuro, daqui a um ano, quando você juntar a grana, você pode comprar a sua placa de vídeo. E aí você vai ter o seu processador rodando uma placa de vídeo. Então ele vai aguentar muito tempo jogando muitos jogos, você vai se divertir bastante. E aí quando você tiver a grana você faz um upgrade. Então para quem quer gastar pouco, o Ryzen 5 5600G ele é uma opção bem interessante. Tá um pouco carinho no Brasil, você tem outras opções também. A gente tem aqui, por exemplo, o Ryzen 5 4600G. E aí ele custa R$599. Você pode jogar no YouTube, você vai ver. Coloca lá Ryzen 5 4600G em jogos, você vai ver que ele sozinho, só ele em jogos, ele tem um desempenho muito bom em muitos jogos, em alguns jogos até um pouco pesados. Então é muita diversão. E uma das vantagens é que antigamente a gente tinha um problema. Essas APUs, quando elas iam rodar uma placa de vídeo, por exemplo, quando eu ia comprar uma RTX 3050 e colocar numa APU dessas, elas não tinham muito desempenho. Mas essas aqui, do Ryzen 5 4600 para cima, são APUs que têm um desempenho de processamento muito bom. Então elas conseguem rodar sem muita perda de desempenho as placas de vídeo mais tops, como a RTX 3050. O Ryzen 5 5600G eu já vi ele rodando até uma RTX 3060, 3070 tranquilo. Então, cara, quando você precisar fazer o upgrade, você vai ter um processador bacana que dá conta do recado. Basta você olhar os testes e ver qual cabe melhor no seu bolso e qual que é mais bacana. E também tem a opção de você comprar esses processadores no AliExpress. Por exemplo, o Ryzen 5 5600G que está R$1.000 no Brasil, no AliExpress ele é R$564. As pessoas que compram esses processadores não são taxadas, porque são produtos muito pequenos e tal, eles passam batido na receita. Se você tiver o azar de ser taxado, você pode simplesmente desistir da compra, o AliExpress ele devolve o seu dinheiro, você não paga a taxa e tudo certo, tá? Então você pode tentar economizar aí, né, uma boa grana. Eu vou deixar todos os links na descrição, desde os produtos da Kabum até o do AliExpress, e você escolhe onde prefere comprar. Eu prefiro comprar no Brasil, prefiro comprar no AliExpress. Interessante. Mas uma coisa muito importante, se você vai colocar uma APU gráfica, você precisa colocar 2 pentes de memória. Então, coloque ou 2 de 4 ou 2 de 8. Eu recomendo 2 de 8. Por quê? Porque em Dual Channel, o desempenho da placa de vídeo integrada é muito melhor do que em Single Channel. Por quê? Porque a APU ela usa a sua memória RAM como se fosse a memória de vídeo dela. E quanto maior a velocidade da sua memória RAM, melhor o desempenho da sua placa de vídeo integrada. Então use 2 pentes em Dual Channel, você ganha até 45% de desempenho. Eu vou deixar também o link na descrição de um vídeo onde eu falo sobre as melhores memórias RAM para você comprar tanto no Brasil como no AliExpress. Memórias baratas com uma boa latência e com um bom clock para você extrair o máximo de desempenho. Então aqui a gente acabou o nosso capítulo sobre CPUs baratas, processadores baratos. A gente aqui chegou à conclusão de que monta esse PC por R$2.000, R$2.500, joga bem com ele durante 1 ou 2 anos, junta a grana, coloca uma placa de vídeo e ele fica top. Mas se eu já quero colocar uma placa de vídeo, então eu vou comprar uma placa de vídeo,
então eu não vou comprar um Ryzen 5 5600G. Por quê? Porque, querendo ou não, ele tem um pouco menos de desempenho de processamento. Ele é bom, muito bom, mas ele vai perder um pouquinho de processamento quando comparado com o Ryzen 5 5600, né? Que não tem o G. Só que o 5600 ele não tem vídeo integrado. Então eu preciso comprar uma placa de vídeo. Se eu já vou comprar, vou comprar uma RTX 3050, não vale a pena eu comprar o Ryzen 5 5600G. O Ryzen 5 5600G, ou os processadores que terminam em G, são APUs gráficas que eu vou usar assim um bom tempo sem ter placa de vídeo e depois eu vou colocar a placa de vídeo nela. Então se eu quero comprar um processador já com uma placa de vídeo, temos algumas opções aqui. O único processador que entrou na lista da Intel foi o Core i5 de 11ª geração. Ele é um ótimo processador. A desvantagem aqui é que você vai pagar um pouco mais do que o similar da AMD. E o similar da AMD tem o mesmo desempenho em jogos e um pouco mais de desempenho em render. Então é aquela coisa, se você gosta muito da Intel ou se você não quer comprar AMD, esse processador é interessante desde que você esteja ciente de que você vai estar pagando um pouco mais por ele, tá? Uma das coisas legais desse processador é que agora ele tem a compatibilidade com memórias de até 3200 MHz. As gerações passadas, por exemplo, de 10ª geração, que é o que eu tenho, ele era limitado até 2666 MHz. Então, por mais que eu comprei uma memória RAM de 3200 MHz, o meu processador só conseguia extrair 266. Então, eu perdi aí 534 MHz. Agora não, você consegue extrair os 3200 MHz. Isso dá um desempenho bacana, bem interessante. Lembrando que a AMD você consegue usar até 4000 MHz ou até mais, dependendo do upgrade que você fizer. Mas não necessariamente isso é um ponto muito positivo. Claro que 2666 era pouco, mas agora 3200 é bacana. Então se realmente você gosta da Intel, não tá caro. O i5 de 11ª geração é um bom processador, vale a pena. Mas aquela coisa, se você não é apegado, eu não tenho problema, eu gosto da AMD, quero a AMD tem o melhor custo-benefício no momento, isso não tenha dúvidas, tá? Tanto em jogos como em outras questões. Esse aqui é o Ryzen 5 5600, na Kabum ele está R$100 mais barato do que o i5 de 11ª geração. A questão é que aqui você não tem gráfico, então você vai ser obrigado a sempre ter uma placa de vídeo com ele. No i5 de 11ª geração você tem gráficos integrados, porém ele não é muito bom em jogos, não vai rodar jogos pesados e tal, vai rodar o básico do básico. É mais para você assistir filmes e fazer algumas outras coisas mais comuns, né? Tanto o i5 de 11ª geração como esse Ryzen 5 5600, eles precisam de um processador, eles precisam de uma placa de vídeo para você conseguir jogar. Quais placas de vídeo eu posso colocar aqui? Cara, você pode colocar até uma RTX 3060, 3070, tranquilo, tá? Capricha também no Dual Channel, coloca memórias RAM de qualidade, com uma latência boa. Lembrando que as pessoas às vezes esquecem, né? O CL, a latência da memória RAM baixa é muito importante, principalmente em render e tal. Então, às vezes pela mesma grana, por exemplo, no AliExpress, por R$300 você consegue comprar 16 GB. Você paga R$150 por cada 8 GB e você compra 16 GB da Asgard, que é ótimo, com uma latência baixa. E tem garantia pro resto da vida. E funciona. Inclusive, o SSD, é a marca do SSD que eu uso no meu computador. Então você não precisa comprar mais caro no Brasil. No AliExpress tem promoções de memória RAM muito interessantes. O link está na descrição para você dar aquela conferida no vídeo sobre as melhores memórias RAM para você colocar nesses processadores. Então aqui a gente vai conseguir um bom desempenho. São processadores frios. O Intel é um pouco mais frio, mas é aquela coisa, 3 graus, 4 graus. Mas eles já ficam bem com uma temperatura tranquila. Você pode investir um pouco mais também, comprar um air cooler ou até um water cooler. Eu tenho um vídeo sobre isso, também vou deixar na descrição, sobre o melhor custo-benefício tanto em air cooler como em water cooler. Mas o air cooler padrão deles é ok, é tranquilo. Mas eu investiria 100, 120 reais num air cooler separado, até porque esse 5600 você pode dar uma turbinada nele e tal. Ele é um bom processador. Agora, nós vamos falar sobre o Ryzen 5 5600X. Ele é R$359 mais caro do que o Ryzen 5 5600 e ele não vale a pena de maneira nenhuma. Por quê? Se você está pensando em comprar esse processador, não compre ele, porque basicamente ele tem apenas um clock melhor, um turbo maior, 0.2 GHz a mais de turbo. Essa é a única diferença que existe entre o Ryzen 5 5600X e o Ryzen 5 5600 comum.
e as pessoas pagam 200, 300 reais a mais por uma coisa que elas mesmas podem fazer. Basta elas irem lá e setarem na placa-mãe, né, fazerem o turbo de 0.2 GHz, que é mínimo, ele não altera em quase nada, nem a voltagem e nem a temperatura do seu computador. E como que eu posso provar isso? Nós temos aqui, eita, eu perdi, calma, eu vou procurar. Temos aqui, ó, para você ver os testes, né, sobre os dois. A gente pode ver que todos os resultados são basicamente um ponto a mais. Aqui, ó, em testes de memória, o Ryzen 5 5600X ele teve um ponto a mais. Em testes de single core teve 7 pontos a mais, ou seja, é aquela diferença que realmente você consegue através do clock mais alto. Então não é uma diferença realmente significativa. Inclusive, se a gente colocar uma margem de erro de 5%, ambos empatam. São processadores que eles têm o mesmo, é o mesmo processador, o mesmo projeto, com essa sacanagem aí da AMD de colocar o X no final e um pouco mais de clock. Então eles têm a mesma litografia, tem a mesma qualidade. A diferença é que um é mais recente, outro um pouco mais antigo, mas ambos são o mesmo patamar de processador. Não vale a pena de forma alguma pagar mais caro pelo Ryzen 5 5600X. Não vale a pena mesmo, tá? E aqui nós temos esse processador que é bem interessante, que é o mesmo Ryzen 5 5600, só que no AliExpress. O que você tem que saber sobre comprar no AliExpress? Por mais que os caras dizem que seja novo, não confia. Provavelmente não é novo. Pode ser que seja, pode ser, mas provavelmente não é. Porém, processador é um produto que você pode comprar tranquilamente sendo usado. Por quê? Porque você nunca viu um processador que funciona mal. O processador ou ele funciona ou ele não funciona. Se ele está funcionando é porque ele está ok. O processador é diferente da placa de vídeo, ele sofre um desgaste mínimo ao longo do tempo. Inclusive eu tive por muitos anos um i7 de quarta geração usado e funcionou perfeitamente. Então, processador usado não é um problema. Não à toa, esses vendedores aqui têm quase 5 pontos de avaliação e mais de 1000 vendas aqui. Se não fosse bom, não teria esse tipo de avaliação. O desgaste que um processador tem no seu uso é bem pequeno e não causa danos. Os processadores, inclusive, eles são produzidos nos mesmos laboratórios que produzem algumas peças de foguetes que vão para o espaço. Então, é feito com a mais alta tecnologia e com muita resistência. Não tem problema de comprar processador usado, principalmente aqui no AliExpress, que esses vendedores já vendem muitos processadores e você pode economizar uma grana legal. Então, vai da sua opção. Eu vou deixar a opção para você comprar no Brasil ou importar, você faz aquilo que o seu coração mandar. A gente tem aqui um outro processador, tá? Que é o Ryzen 7 5800X. Esse sim vale a pena para quem quer colocar muito desempenho. Eu preciso de um processador muito bom para trabalhar com render, para trabalhar com programas mais fortes e tal. Esse processador aqui dá conta de tudo. Ele é um processador muito bom. Você coloca ali um Dual Channel ou um Quad Channel nele, de memória RAM. Ele fica perfeito. Ele tem um cache bom. Ele custa R$ 1.449 no Brasil, tá? Na Kabum. É um processador que as avaliações falam por si só. Ele é um projeto muito legal mesmo, é um processador forte, com núcleos muito bons e se vira muito bem em jogos e também, principalmente em render e outros trabalhos. Tá? E você também pode conhecer o Ryzen 7 5800X 3D. Qual que é a diferença entre o Ryzen 7 5800X e o 3D? É que o 3D ele tem uma jogada de cache que favorece os jogos que são feitos em 3D. Então, em alguns jogos aí como Fortnite e outros jogos como CSGO, jogos assim, se eu não me engano, ele vai ter, eu não lembro quais são os jogos 3D que a gente tem, mas são vários, tá? Principalmente os de FPS. Ele tem uma melhora em FPS bem consistente em comparação com o Ryzen 7 5800X. Então, ele empata com o Ryzen 7 5800X em alguns jogos e ele ganha do Ryzen 7 5800X em jogos 3D com uma vantagem bem grande, até de 180 FPS. Os dois vão dar muito FPS e vão carregar bem a sua placa de vídeo. A diferença é que se você quiser ter o máximo de desempenho em jogos, em alguns jogos específicos, esse processador aqui, ele não perde nada. Né? Ele é um pouco mais caro. Eu particularmente acho que o Ryzen 7 5800X me serve, mas o topo da plataforma M4, né? Um dos processadores do topo da plataforma AM4 que valem muito a pena é o Ryzen 7 5800X 3D. Ele tem um desempenho bem bacana. E você pode comprar o Ryzen 7 5800X no AliExpress também por R$1.000. Se você não for taxado, você vai estar economizando aí R$500, um preço muito justo por um processador que dá um desempenho bem bacana. O Ryzen 7
X3D eu não encontrei, né, no AliExpress. Você quer processadores mais potentes no próximo vídeo? Quer que eu fale mais sobre processadores da Intel? Deixa aí o seu comentário. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Todos os links que eu citei aqui nesse vídeo e links de apoio estão na descrição. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua tranquilidade, por assistir esse vídeo até o final. Deixa aí um comentário se você viu esse vídeo até o final. Coloca aí, assistir até o final. Deixa a sua sugestão. Tamo junto, tudo de bom pra você. Valeu e fui!